Bom, pessoal, boa noite a todas e a todos. É muito legal ver esse Tucarena aqui lotado para receber uma grande guerreira aqui do povo brasileiro, como a deputada Luiza Erundina, primeira mulher a ter governado São Paulo, deputada... Uma campeã dos direitos humanos num momento tão delicado, tão grave que o nosso país vive, um momento que a gente tem de montar uma resistência, um momento em que o tempo urge. E muito bom estar aqui com vocês. Fora! E aqui o professor Reginaldo Nasser, professor da Casa de Relações Internacionais. Meu nome é Hugo Albuquerque, eu sou formado e mestre em Direito Constitucional pela Casa e militante do Conexões em Luta, o coletivo que está organizando esse evento aqui. Basicamente, é um evento dentro dessa lógica de debater, de fazer pensar e, sobretudo, pensar como é que a gente vai agir de agora em diante, organizando essa resistência democrática que é imprescindível. Isso aqui é a primeira de uma série de eventos que a gente tem pensado e de ações. O Conexões em Luta é um coletivo que está organizado internacionalmente até, com vários núcleos em cidades até como Londres, como Paris também, e organizado pelo Brasil inteiro. Coletivo muito plural e estamos aí prontos para isso. Justamente o nosso interesse é participar dessas lutas, conectar lutas, promover esses agenciamentos e resistir até o fim, seja numa luta defensiva contra esse golpe, quanto numa luta ofensiva para pensar a democracia, para retomar o imaginário democrático, o imaginário político, e não se conformar com a democracia meramente formal, como a gente se conformou durante muito tempo e acabamos pagando muito caro. Então, basicamente, é isso, pessoal. A dinâmica do evento vai ser da seguinte maneira: o professor Reginaldo inicia, vai ter a fala dele, depois passo para a deputada, e vocês podem fazer perguntas por escrito para a organização. Nós vamos fazer um sorteio, e aquelas perguntas que forem sorteadas vão ser lidas pelos autores, dirigidas aqui à nossa mesa, não, ao nosso tablado. Tá bom, pessoal? Vamos iniciar agora com a fala do professor Reginaldo. Bom, boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui na PUC, mais especificamente nesse teatro, né, no Tucarena. Temos feito vários eventos aqui. O ano passado foi com o prefeito Haddad, aqui, nesse mesmo local, né, 4 horas sabatinando aqui o prefeito. Há 15 dias atrás, Ciro Gomes. E agora, o maior prazer estar aqui recebendo... Eu ia falar deputada, ex-prefeita, ex-professora da casa, mas eu acho que só falar Luiza Erundina, todo mundo já sabe, não precisa falar mais nada. É um prazer recebê-la aqui. E principalmente nesse momento, né? Vivemos um momento muito complicado no país, todo mundo sabe disso, mas é preciso ver além do que está acontecendo, né? Quer dizer, muitas pessoas muitos jovens têm dito que estão deprimidos, com medo, e eu acho que só olhar para o que a deputada Luiza Erundina está fazendo é ânimo para todo mundo. Quer dizer, deputada, todo mundo está de olho no que a senhora está fazendo no Congresso. Os jovens, eu tive sexta-feira, num evento em Santo André, tinha uns jovens de 15, 16 anos, todo mundo falando isso, e, principalmente, alguém que vem trazer a bandeira aqui para o momento político da desobediência civil, né? Quer dizer, resgatar esse princípio, que é muito importante para nós aqui. Bom, eu queria passar a palavra para ela, mas insistiram para eu falar um pouco, né? Então vai ser uma antessala para a deputada. Queria trazer um aspecto aqui, que é um aspecto internacional do momento que nós estamos vivendo, né? É interessante isso porque, no início da crise, se via isso apenas como uma questão institucional, como um problema
de conflito entre poderes, seja um conflito de representação, mas à medida que a crise foi evoluindo, né, ou melhor dito, agora o golpe foi se concretizando, né, os princípios, né, os sinais internacionais começaram a aparecer de forma muito clara. Na verdade, já antes de ocorrer o golpe, né, a visita a Washington do senador Aloysio, né, e agora, mais ainda, o Wikileaks mencionando o interino, né, como um informante. Né. Então, por tudo isso, a questão internacional começou a aparecer de forma muito clara. Né. A mídia internacional. Então, esse campo internacional também passou a ser um campo de luta. Né. E o que é interessante é que o internacional sempre foi, né, aquilo que tinha de específico nas esquerdas. E, por várias razões, um dia nós vamos fazer essa autocrítica, se perdeu ou diminuiu. E a direita entrou muito forte nesse campo internacional, né? E, particularmente, a direita no Brasil, a direita na América Latina. Né? E essa direita, e uma parte dessa direita, é uma direita que vem estimulada, financiada pelos Estados Unidos, ou pelas instituições norte-americanas. Né? Então, aquilo que nós olhávamos lá no governo Bush, né, dos neoconservadores, agora eles estão no Brasil. Né? Então, é um outro tipo de debate com essa direita. Né? É uma direita que não visa apenas a questão institucional, o golpe é uma parte delas, mas é uma direita que atua no micro, é uma direita que atua nas escolas, que defende o criacionismo, é uma direita completamente homofóbica, racista. Né? Quer dizer, a gente já sabe o que aconteceu nos Estados Unidos e estamos vendo isso aparecer aqui. Né? Portanto, essa luta nós devemos resgatar, uma luta internacional que abrange a América Latina. Né? Toda a América Latina está olhando para o Brasil. Né? O Brasil, nessa década de 2000, né, o Brasil, com todos os problemas que nós podemos criticar aqui, foi um avanço considerável. Todo mundo sabe, na área social, na área política, e isso puxou uma série de outros países na América. Né? E hoje está todo mundo de olho. Né? Nós já estamos vendo o que está acontecendo na Argentina, né? Bolívia, Venezuela. Então, portanto, há um aspecto importante que o coletivo que está aqui organizando, né, tem isso como meta, né, das conexões em luta. Né? Acho que as conexões devem ser feitas no local, onde nós estamos aqui, no nível da cidade, no nível nacional e no nível internacional. Né? Essas conexões são fundamentais hoje em dia. Portanto, esse aspecto internacional acho fundamental estar mencionando. Uma outra questão que diz respeito às formas de luta. Como eu já disse aqui, né, o que a deputada trouxe, Luiza Erundina, foi muito importante da desobediência, e eu acrescentaria outros instrumentos de luta que eu acho que nós devemos começar a utilizar a partir desse momento. Né? Eu estudo bastante o Oriente Médio e tenho um exemplo na luta dos palestinos. Né? Como todo mundo sabe, né, uma luta de há mais de meio século, né, dos palestinos pela sua terra, né, por todos aqueles que foram expulsos da sua terra, que enfrenta um governo, um Estado os mais poderosos do mundo, militarmente, né, e os palestinos têm enfrentado. Né, têm enfrentado isso, com todos os problemas. E esse enfrentamento, o principal que ocorreu nos últimos anos, é o que se chama boicote. Né. Então, há um sistema de boicote, é um boicote político, um boicote acadêmico, que tem sido feito sistematicamente pelos palestinos, pelos judeus, que estão muitos judeus juntos na luta com os palestinos, pelos povos do mundo inteiro. E esse boicote é tão interessante que, o ano passado, uma revista de comércio internacional, de economia internacional de Israel, né, colocou lá como uma das 100 personalidades mais importantes para a economia de Israel, era o líder do BDS, que é o Barghouti. Então, ou seja, é uma coisa fantástica. Aquele que lidera um grupo que faz boicote com Israel foi considerado um dos caras mais influentes na economia. Claro que é no sentido, né, negativo, né, para a economia de Israel. Mas, só para dar essa dimensão, uma luta, são lutas pacíficas, né, não há como enfrentar, e não é recomendável a ninguém, nós estamos no momento
de polarização, não é recomendado ninguém a utilizar métodos de violência. Quem usa e é especialista nisso, método de violência, é o Estado. Né? É interessante que o conceito de terrorismo no mundo, que se espalhou, né, ele se prende e que aquele que pratica é não estatal. Quem faz mais terrorismo no mundo é o Estado. Né? Nós temos presenciado isso no Brasil, e mais particularmente na cidade de São Paulo, o que tem acontecido nas escolas, né? E quem estuda um pouco isso sabe que é uma técnica que vem de Israel, dos Estados Unidos, e que se espalha pelo mundo. A polícia militar, o sistema de vigilância, tem adotado ipsis literis essas táticas em todas as cidades do mundo, né, nesses conflitos urbanos. E, portanto, enfrentar com novos métodos pacíficos, da desobediência, do boicote, né, é isso que pega fundo. É na economia. Esse golpe, como todos nós sabemos, tem nada a ver com corrupção. Está muito claro isso agora. Né? Na sociologia, tem um autor que eu gostaria de resgatar aqui, da década de 50, é o Irving Goffman. E o Goffman faz uma analogia da política com o teatro. Né? E ele diz que nós olhamos muito para o palco, mas que nós devemos olhar para aquilo que está atrás do palco. Né? E é isso que a gente deve ter feito. Não é apenas quem são esses atores, mas quem os financia, qual é o roteiro para esses atores, isso tudo é feito atrás do palco. E esse palco nós sabemos o que é. É esse modelo econômico, neoliberal, excludente. Tá? Em quase 5 dias de governo, está muito claro o que está acontecendo. Portanto, essa luta deve se travar nesse campo. Né? Esse campo do boicote, da desobediência. Eu acho que tem muito para a gente fazer ainda. Né? Eu acho que envolver todos nessa luta, ter uma radiografia, por exemplo, da mídia no Brasil. Quem financia, nós sabemos quem são eles, mas quem financia, promover um amplo boicote dessa mídia, tá? Em todos os níveis. Eu acho que o nível dos colegas, professores, é não dar entrevista, das outras pessoas é não assinar jornal, e, mais do que isso, ver quais empresas financiam isso. Tá? Então, temos um campo muito amplo, um trabalho muito árduo, mas que deve ser feito. Tá? Eu lembro aqui um dos grandes lutadores por esse ato de desobediência civil, que é o Turreau, né? Que viveu no século XIX nos Estados Unidos. Em certa ocasião, que o Turreau fez um boicote, né, uma desobediência, e promoveu o não pagamento de impostos para sustentar a guerra contra o México, ele foi preso. Né? E o Turreau estava preso, quem foi visitar? O filósofo americano Emerson. O Emerson chegou lá e disse assim para o Turreau: Turreau, o que você está fazendo aí dentro? O Turreau falou: e você? O que você está fazendo aí fora? Tá? Então, é isso. Quer dizer, porque na cabeça do Turreau esse método já estava colocado. Vamos lembrar aqui também outras lutas, né? Do Gandhi, que é mais falado, do Muhammad Ali, na década de 60, na Guerra do Vietnã, os mais jovens precisam lembrar disso. O Muhammad Ali se recusou a servir no Exército dos Estados Unidos, foi preso. Né? Ou seja, vamos fazer essas lutas cotidianas, diárias, mas ter criatividade para lutar. Quer dizer, não dá para ir para esse campo de confronto. São verdadeiros exércitos urbanos que estão presentes nas cidades hoje. A luta também pelos direitos, eu acho que cada vez mais, de um lado, vai congregando os amplos setores da esquerda. De outro lado, isso está sendo positivo. Né? Quer dizer, as pessoas precisam estabelecer os seus campos mínimos de luta e, ao mesmo tempo, também entender que a direita está dividida. Né? Então, eu, particularmente, muita gente está achando estranho, deputado, de uma certa forma, eu estou otimista, né, com essa situação. Muito estranho, mas estamos aqui no Tuca, lotadíssimo, está sendo transmitido para a TV, para a internet, várias pessoas assistindo, as pessoas estão muito combativas, né, atingindo todas as idades, portanto, esse é um efeito positivo. O outro é que está demonstrado que a direita não tem capacidade mínima de governar. Tá? Quer dizer, a montagem desse ministério explicita isso, e as cisões, as divergências dentro do campo da direita estão começando a aparecer. Né? Quer dizer, e agora tivemos, domingo, né, a presença do interino, né, o interino golpista, no Fantástico, e teve uma sonora vaia
apito, quer dizer, a resistência está sendo feita, a resistência é fundamental e essa resistência nós vamos levar adiante. Portanto, deputada, é apenas essa introdução que eu gostaria de fazer, porque eu, como as outras pessoas aqui, estamos, na verdade, viemos aqui ouvi-la. Eu fiz apenas uma apresentação da casa, da PUC, que vários colegas aqui, posso dizer que eu falo em nome, temos o maior orgulho de recebê-la aqui, e pode ser que algumas pessoas possam dizer que existem várias PUCs, mas aquela PUC que é democrática, aquela PUC aguerrida, aquela PUC que tem história, que tem princípio, é essa, e pode ser muito bem representada na figura da Luísa Erundina. Veja bem. Agora, passar a palavra para a deputada Luísa Erundina, que, para quem não sabe, também professora da casa, fundamental para a história do curso de Serviço Social aqui da PUC, também filha da PUC, Luísa Erundina. Alô? Bom, pessoal, boa noite, todo mundo. Eu não vou fazer nenhuma palestra aqui, não. Vocês que são professores, acadêmicos, pesquisadores, estudantes de pós ou estudantes de graduação, vocês vivem aqui fazendo pesquisa, fazendo teses, fazendo teorias, e isso é suficiente para a gente ter como base, para a gente ler e entender a realidade. Não só para entender a realidade, mas intervir nessa realidade. Senão, não vale a pena o conhecimento, se ele não é testado com a prática. Já dizia o velho Marx, né, que você testa a teoria na prática. A prática é que acredita a teoria e transforma a teoria na perspectiva dialógica ou da praxis, entre teoria e prática. Então, eu não vou falar aqui para acadêmicos, para professores, para doutores, Eu vim falar com todos vocês, professores, doutores, funcionários, juventude, jovens, estudantes, mas, sobretudo, estabelecer uma aliança com vocês nessa luta. Uma aliança que inclui, inclusive, essas propostas do professor Nasser de se encontrar mecanismos de enfrentamento diante de um Estado policial, que é o que está ocorrendo. Nós temos hoje um Estado policial, um Estado nacional e um Estado estadual, que operam através da força bruta da polícia, do medo, da repressão, das restrições à liberdade de organização, à liberdade de manifestação. Associado a isso, né, uma mídia, partido. A mídia brasileira é um partido. E é um partido com muito poder, mais poder do que qualquer outro partido e mais poder do que os próprios poderes da República. Porque eles têm o poder da informação, eles têm o poder, né, das ideias, eles têm o poder, né, dos conceitos, eles têm o poder daquilo que interessa, né, a determinados segmentos e grupos da sociedade. O próprio sistema da mídia no Brasil é um sistema concentrado, com monopólio, e os cidadãos brasileiros não sabem que são donos desses meios de comunicação de massa, porque o espectro eletromagnético é um bem comum, é um bem natural, é um bem na natureza. E eles se apropriam disso através de concessões que o Estado faz a eles, em nome do povo, e eles não têm acesso a esses meios, e, muito pelo contrário, eles ficam a depender da interpretação, aliás, dos fatos que eles transmitem, da interpretação dos fatos que eles fazem, de acordo com os interesses daqueles a quem eles representam, ou eles mesmos. Haja vista como eles se comportaram, ou têm se comportado, nessa crise brasileira, essa multifacetada crise brasileira, em que eles se antecipavam aos fatos, né, celebravam aquilo que a eles interessava e passavam a versão desses fatos da forma como lhe interessava. E isso formava opinião, isso formava uma reação irracional, incompreensível por grandes segmentos
da sociedade em relação a fatos, a realidades, que não era aquela que se passava, pelo menos com a dimensão em que a mídia fez isso durante esse tempo todo e continua fazendo. Então, isso, do nosso lado, quais são os meios que nós temos? Nós não temos uma mídia alternativa muito pequena e com muitas dificuldades, e fazer o confronto com esse poder fantástico da mídia tradicional, convencional, que tem, inclusive, a propriedade cruzada. O dono da TV é o dono do rádio, que é o dono do jornal, que é o dono da revista, que é o dono da internet. O mesmo dono opera todos esses meios. E não há nenhum controle da sociedade sobre esses meios, sobre o conteúdo desses meios, e qualquer tentativa de regulação disso, eles já colocam a questão da liberdade de expressão, que é um atentado à liberdade de expressão, como se eles fossem os grandes, né, timoneiros da defesa da democracia e da liberdade de expressão. Muito pelo contrário, eles serviram à ditadura o tempo todo, restringindo as liberdades. Então, nós temos que encontrar nossos meios de comunicação com o povo, né, e os nossos mecanismos de enfrentamento a esse processo, que não vai terminar agora. É um processo que vai se desdobrar, não se sabe em que direção, dependendo da nossa capacidade de resistência e da nossa capacidade de criar óbices aos objetivos, aos interesses que eles estão, né, tentando construir e tentando um pacto entre eles, de modo a preservar o poder que eles arrancaram da forma mais violenta, da forma mais desrespeitosa de tudo aquilo que foi conquista do povo brasileiro, que é a democracia, que é o Estado Democrático de Direito. Bom, mas vamos à prática. Veja bem, desde a posse da Dilma, que começou, né, de forma surda, mas depois de forma declarada, uma guerra de guerrilha contra o seu governo e contra qualquer tentativa que o governo fizesse de buscar saídas, soluções para os problemas que estavam colocados na conjuntura naquele momento. Por quê? Porque os que perderam as eleições de 2014 não se conformaram com o resultado das eleições e continuaram, ou começaram desde o primeiro dia, a boicotar o governo, a apresentar pautas bomba no Congresso, isso sob o comando de um louco, de um réu, um deputado réu, um megalomaníaco, um brutamontes, que é o tal, não vou falar não para não sujar a minha boca. Vocês sabem de que eu estou falando. E ele não está morto. Não pensem que ele está morto. Hoje à tarde mesmo, à noitinha, eu recebi lá no meu gabinete de Brasília, informando de que a mesa diretora da Câmara, da qual eu faço parte, embora eu seja uma das suplentes, eles fizeram um projeto de resolução, eles estabeleceram uma decisão da mesa, sem consultar todos os membros da mesa, pelo menos eu não fui consultada, eles não convocaram reunião, estabelecendo os direitos do presidente afastado durante o tempo em que ele está afastado. E a preocupação deles era estabelecer os mesmos direitos da presidente afastada, ele também ter garantido esses direitos. E a mesa aprovou um projeto de resolução estabelecendo os direitos deles. Salário integral, residência da presidência da Câmara, uma equipe de assessores, aviões para ele ir para onde ele quiser, e ele continua com os seus prepostos lá na mesa diretora, que é o primeiro secretário, que é o Mansur. Não sei se alguém já ouviu falar no Mansur, que foi prefeito de Campinas. É ele que manda na Câmara. É ele que manda na presidência da Câmara, como primeiro secretário, que é uma espécie de prefeito da casa. E ele era pau-mandado do presidente, afastado.
E o vice-presidente era um pau-mandado do presidente e do primeiro secretário. Uma pessoa absolutamente despreparada, absolutamente sem qualquer condição sequer de coordenar, de presidir uma reunião da comissão, da mesa diretora, e, de repente, ele se torna presidente, substituindo o outro afastado, mas sem nenhuma condição pessoal, política, e de nenhuma experiência, e nenhuma capacidade de sequer, imagina, um coletivo de 7, 8, 9 pessoas, ele não tem capacidade de dirigir, imagina dirigir uma sessão da Câmara, que é extremamente complexa, é extremamente conflitiva, é extremamente comprometida, dependendo do interesse de quem esteja na correlação de forças favorável, no uso e abuso do tal regimento interno da Câmara. Portanto, o Cunha continua mandando na Câmara e vai continuar dirigindo a Câmara, impedindo que o Conselho de Ética realize o seu trabalho de investigação, onde ele foi representado lá, que é a única forma de o seu mandato de deputado ser cassado é via Conselho de Ética. E ele impede sistematicamente, impedia quando estava na presidência e continua fazendo isso através daqueles a quem ele deixou na mesa diretora, de modo a garantir todo o poder que ele tem, influenciando os parlamentares. Um deputado aqui de São Paulo me disse, do grupo dele, que ele liga de madrugada para orientar como ele deve votar no dia seguinte sobre uma determinada matéria. Ele faz sobre uma mesma matéria 2 ou mais votações, enquanto ele não consegue o resultado que lhe interessa. E foi isso que nos fez adotar aquela medida extrema de desobediência civil, de ocupar a cabeça dele, não deixar ele continuar a sessão. Portanto, não vamos perder de vistas, nem vamos deixar aberta, né, aquele espaço, aquele front no qual se dá toda a maldade, que vai ser pior ainda agora, que é uma maldade contra o povo brasileiro, que já está sendo anunciado por esse pretenso governo Ordem e Progresso, que a ordem para eles é a desordem para o nosso povo, né? O progresso deles é a miséria, a pobreza, a exclusão social do nosso país. Mas isso mostra como é a cabeça deles, como a cabeça deles está no passado, mas está muito presente hoje. E eles vão exercitar esse poder através dos mecanismos que eles usurparam, ao usurpar a decisão majoritária do voto popular, que é tirar a soberania do povo. E isso é ferir à morte a democracia do nosso país. E isso é intolerável. Eles já fizeram uma junção dos ministérios de tal forma de a área econômico-financeira ter o controle da área social, da área trabalhista, da área previdenciária. A junção das áreas dos ministérios não foi para reduzir o número de ministérios, foi para ter o controle da maioria dos ministérios, sobretudo o Ministério de Desenvolvimento Social, né? O ministério onde tem a Previdência Social, a Seguridade Social, a cultura, que é onde forma mentes e corações, e onde projeta a realidade sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre a sociedade. Eles estão com eles, com a cultura, dentro da justiça, aliás, da educação. E quem está na educação é um cara do DEM de Pernambuco, que é quem fez toda a trama, a traição, para fazer essa mudança da saída da presidente e colocar no lugar o vice-presidente, que traiu, que o tempo inteiro ele ficou exatamente tecendo a trama para poder criar as condições políticas para que ele pudesse assumir o governo do país. Então, foi o Congresso Nacional, particularmente a Câmara, e, em particular, a presidência da Câmara, né, o principal ator, gestor
dessa tragédia contra a democracia, contra a soberania popular, afastando uma presidente democraticamente eleita nas últimas eleições. Então, nós temos que descobrir formas, mecanismos de luta da sociedade e de enfrentamento nesses espaços. E a Câmara é um espaço determinante para se fazer esse enfrentamento, inclusive mantendo um vínculo. Eu proponho que a gente estabeleça uma ponte entre os nossos mandatos, o meu mandato, do Ivan Valente, portanto, dos partidos, os partidos, não tem partidos plural, enfim, é difícil encontrar outros partidos, enfim, mas, em todo caso, para a gente estabelecer um canal permanente em que, quando entrar uma matéria na pauta de determinada coisa, que seja, por exemplo, a reforma da Previdência, a gente ter um esquema de enfrentamento massivo na sociedade como um todo, dirigido e impedindo que se vote uma determinada matéria. Por exemplo, o aumento dos impostos. Eles vão mandar uma proposta da CPMF. E eu quero saber como é que o Pato vai reagir a esse aumento de impostos. Então, nós temos que ter uma estratégia de luta, de enfrentamento, particularmente em relação ao Congresso, que é onde vão se dar exatamente o resultado das decisões de um governo que quer permanecer. E é estranho, veja bem, desde a posse da Dilma, no segundo mandato, até a semana passada, quando se concluiu o processo de impeachment, você vê, todo mundo só falava em crise. É crise terrível, é crise aguda, é crise, né, intensa, é crise plural, é crise disso, é crise aquilo. Era um clima de crise, né? Era um clima de desânimo, de desalento e de indignação de um setor. Vocês perceberam que, depois do afastamento da presidente e da ascensão do vice e a criação aquela coisa fajuta de governo, não se fala mais em crise, é como se todos os problemas tivessem sido resolvidos. Não sei se vocês perceberam isso. Não se fala mais em crise. Não se fala mais em crise, é como se todos os problemas estivessem resolvidos, que agora o presidente e o seu governo vão resolver o problema econômico, o problema da crise, o problema do desemprego, o problema do crescimento, o superávit primário. Isso vai tudo estar resolvido porque eles estão com o comando dos destinos do país, como se o problema fosse apenas a presidente ou governo e as condições que estavam dadas a partir de uma decisão soberana do nosso povo, do ponto de vista eleitoral. Então, daqui para frente, aquelas manifestações, todo dia, de indignação, de revolta, de preconceito, de discriminação contra a presidente e contra o governo, vai arrefecer, está arrefecendo, porque o foco agora é promover esse novo governo, dizer que ele é competente, que ele é capaz, que ele vai cortar na carne, mas não é na carne deles, é na carne dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas. É isso que eles já vão fazer. Então, nós temos que fazer um enfrentamento em relação ao Congresso. Em relação à sociedade, nós temos também que nos organizarmos para fazer o que o professor Nasser fez na frente de uma faculdade ou de uma escola em que ele deu uma aula pública. Eu acho que toda escola ou todo espaço que esteja tendo uma resistência de um grupo, organizado ou menos organizadamente, que cada um de nós se prontifique, tenha uma agenda para a gente ir dar aula pública nesses locais. Então, a gente tem que sair dos gabinetes, a gente tem que sair das salas de aula, a gente tem que estar onde o povo está. E os estudantes de nível médio estão nos dando um show, uma lição de ousadia. E nós temos que ganhar também os pais para isso. Que alguns pais não entendem isso e levam, às vezes, os filhos para forçar que os alunos permitam que os outros entrem, que os professores entrem. Nós temos que ganhar os pais para isso.
né, para que eles entendam a razão dessa resistência, que é para melhorar o ensino, é para melhorar a qualidade da educação, né, é para exigir do governante que não seja imperial nas decisões sobre uma questão que diz respeito diretamente à juventude, à família, à sociedade, que é a questão da educação. Nós temos que apoiar essa juventude, empoderar essa juventude, nos colocar junto com eles, não para dizer a eles o que eles devem fazer, eles sabem melhor do que eu o que deve ser feito, mas estarmos juntos, mostrando que nós os apoiamos, que nós concordamos com o que eles estão fazendo, que é necessário o que eles estão fazendo, e para impedir a fúria da polícia contra eles. Eu fui na Paula Souza e estava lá a tropa de choque dentro da escola. E essa tropa de choque não tinha autorização da justiça para ter entrado naquela unidade de educação, que foi a FATEC, lá da Paula Souza. Eu entrei lá, estava a tropa de choque, e os jovens alunos e funcionários sentados no chão. E o que eles estavam reivindicando? Reivindicando merenda. Uma refeição, porque eles têm curso de tempo integral. Como é que alguém passa o dia inteiro estudando com bolacha e água, ou algum sucozinho qualquer, misturado com não sei com o quê, uma água misturada com não sei o quê, que era a alimentação desses meninos na FATEC, num curso de tempo integral. O principal estado da federação, o principal poder econômico do país está aqui nessa cidade. Aí se põe a polícia, a tropa de choque, invade a escola, por conta de uma omissão, de um descompromisso, de uma incompetência, de um autoritarismo de um governante que não é capaz sequer de manter as escolas com o mínimo de normalidade, de dignidade, de condições de funcionar como as escolas públicas na rede pública do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um Estado policial, e nós temos que dizer isso a muitas vozes. E onde tiver uma escola ocupada pelos alunos, nós temos que estar lá juntos. Se a polícia entra, nós entramos juntos. E o pior é que eles conseguiram, né, uma autorização da Procuradoria-Geral de Polícia, aqui da Justiça do Estado, que a polícia pode entrar nos prédios sem autorização judicial, o que é um absurdo. Eu e o Ivan entramos com uma ação junto à Procuradoria-Geral da República, estamos aguardando o resultado sobre o caso da Paula Souza, e já movemos outra, vamos entrar amanhã, contra o que eles estão fazendo com os alunos do Estado em relação à luta pela CPI da merenda, do furto da merenda. Então, os meios do Judiciário, do Ministério Público, são mecanismos que a gente tem que usar e abusar. Mesmo que eles não retornem uma decisão no tempo necessário, a gente tem que tirar a paciência deles, colocando tantas ações quantas forem necessárias para que eles atentem que eles têm que dar alguma resposta à sociedade, que eles existem para isso, que é o tal do Ministério Público. E, nesse sentido, eu já falei com o professor Fábio Comparato. Professor Fábio, isso é legal, isso é constitucional? A polícia, sem autorização da justiça, entrar num prédio público para reprimir jovens estudantes? Ele ficou de estudar e ver se tem alguma saída para a gente entrar com um ADIM junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas esses meios judiciais só têm eficácia se por trás dele tiver uma pressão forte da sociedade, para que as coisas aconteçam nos termos em que está na Constituição, que está na legislação, e a gente mostrar força. A gente tem que demonstrar força. E força, quanto mais organizada, melhor. Quanto mais politizada, melhor. Quanto mais apoiada por quem tenha mandato, seja que mandato for, melhor. É uma luta acima de partidos, acima de ideologia. É uma luta por direitos, é uma luta por cidadania, é uma luta por liberdade, é uma luta por democracia. Nada mais justo do que isso, meu povo. E é isso que nos dá alegria, essa luta. Essa luta nos mantém jovens, apesar da idade. Essa luta nos mantém felizes, apesar das dificuldades de vida. E essa luta nos junta, cria afeto entre nós,
cria alegria de convivência entre nós. Portanto, acaba com a competição, com o individualismo, né, com o consumismo, com a vida pessoal, que se sobrepõe ao coletivo, à comunidade, ao sentido coletivo da vida e da sociedade. Isso é uma oportunidade da gente se formar. Essa juventude não sai a mesma depois que sai de uma ocupação dessas. Não sai mais o mesmo. Então, minha gente, a luta lá no plano institucional é uma outra questão que a gente tem que se indagar e perguntar aos que entendem dessa questão. Até quando esse presidente afastado da Câmara vai ficar afastado? Só enquanto o Conselho de Ética decidir? E quando é que ele vai decidir? E ele continua solto, né? e livre, e com meios para fazer o que ele bem entender, e para ele continuar mandando e desmandando, na casa que se diz a casa do povo, é a casa que representa o povo. Uma outra coisa, esse governo que acaba de se instalar, um ministério que a gente já viu, um ministério que só tem homem branco, rico, não tem trabalhador, não tem mulher, não tem negro, e só tem ficha suja. 1/3 do ministério tem ficha suja. Então, é esse o ministério. É uma escuridão absoluta a gente olhando para aquele grupo de homens. É uma tristeza. É um dia de finados olhar para aquilo lá. Agora, eu queria entender, que eu não entendi ainda, como é que é? Ela fica afastada, de acordo com a legislação, 180 dias, e aí o governo vai se consolidando nesses 180 dias, ele vai promovendo mudanças, ou seja, ele vai promovendo, ele vai aprovando matérias, vai trazendo mudanças na lei, e ele tem maioria na Câmara e no Senado para fazer isso. E como é que é isso? Quer dizer, ele vai mudar os rumos do país, ele vai mudar os rumos da política econômica, ele vai arrochar para garantir o tal do superávit primário. E o que é o superávit primário? Aquilo que se arrecada mais, seja no município, no Estado ou na União, isso ser destinado àquela reserva para dar garantia aos credores internacionais, para eles não fazer com que as agências de risco venham desqualificar o país e, com isso, prejudicar as relações comerciais e as relações econômicas com os outros países. A dívida pública do Brasil é de mais de 3 bilhões de reais. Em 2015, 500 bilhões de reais foram destinados ao pagamento dos juros dessa dívida. Uma dívida que o povo não fez. Uma criança que está nascendo já nasce devendo, que é o que cabe a ela nessa dívida pública, que se cresce feito uma bola de neve. Isso tem que ser enfrentado politicamente. Um governo que tivesse força, coragem, e ele só fazia força, não é ter maioria no Congresso. A Dilma teve maioria, né, durante muito tempo, mas a que preço, a que custo? Ao preço do fisiologismo, do clientelismo, da promiscuidade entre os poderes. Não é isso que a gente quer num governo que veio para mudar a sociedade, para mudar a forma de fazer o poder. Tem que renegociar essa dívida. Não pode repassar tanto dinheiro que o povo paga com suor e lágrima, pagando os seus impostos. Não tem dinheiro para comprar remédio para os doentes da casa. Não tem dinheiro para pagar suas condições básicas de existência. E é obrigado a pagar imposto em cima de imposto, o tal do imposto de consumo. Tudo que se consome é um imposto indireto, que cabe, é igual o percentual que é cobrado para o trabalhador, para o desempregado, para o aposentado e para o poderoso que toma um copo d'água, o mesmo copo d'água que um outro trabalhador, um outro cidadão tome, o mesmo imposto é igual para eles. Isso é o chamado imposto regressivo, que quem paga mais proporcionalmente paga menos, quem tem menos paga mais proporcionalmente. Então, isso tem que ser enfrentado, mas isso só pode ser enfrentado com força política. E força política não é só no plano institucional, é força política na sociedade, é aliança com o povo. Eu fiquei 4 anos na Prefeitura de São Paulo, né? Eu não tinha maioria na Câmara. A Câmara
vez por outra, queria caçar meu mandato, mas o povo não deixava. Porque eu não tinha aliança com a Câmara. Porque, para eu ter aliança com a Câmara, eu teria que comprar voto de vereador. E, para ir comprar voto de vereador e fazer corrupção com o vereador, a direita faz melhor do que nós, porque ela está no poder há mais de 500 anos. Então, companheiros, eu estou me alongando muito, né? Não. Então, o que eu quero dizer com isso? Está na hora da gente organizar o poder popular. Microfone. Está na hora da gente juntar, né, todo mundo, acima de partidos, acima de religião, acima do que for. A gente se junta, mas se junta com muita garra, com muita força, com muita organização, né, com muita compreensão política do que está acontecendo, e a gente fazer valer esse poder popular. Que a democracia ela envolve duas dimensões. Se falta uma delas, a outra não se exerce devidamente. Por qual é a crise da representação no Brasil? Não é só pelos desvios éticos de alguns parlamentares, ou da maioria dos parlamentares. É que não se exercita a democracia direta, a democracia participativa. O mundo está passando por uma revolução na Europa, em alguns outros países, né, a partir dos movimentos de massa na rua, da juventude. É a juventude que está fazendo a transformação, da forma como ela sabe, ou como ela consegue, e como ela resolve fazer. Porque a juventude é generosa, ela é criativa, ela não tem medo, ela enfrenta, ela inventa, ela cria formas novas. A gente tem que aprender com os jovens. E se a gente se junta, todo mundo, e diz aqui, nós somos um poder, não só um poder para eleger representantes, mas nós também queremos exercer o poder diretamente. A Constituição diz, no primeiro artigo, parágrafo 1º, todo poder emana do povo, e é em nome dele que ele tem que ser exercido através de representantes eleitos democraticamente ou diretamente, através de uma legislação que se estabeleça para assegurar que a cidadania se expresse politicamente, exercendo e decidindo as questões estratégicas do Estado brasileiro e das instâncias de poder, das esferas de poder do Estado, seja município, seja Estado. Esse é um potencial que ainda não se mobilizou. A maioria do nosso povo não compreende isso ainda, que a democracia se exercita diretamente pelo povo, organizado, politizado, consciente do que quer, consciente dos seus direitos, consciente da sua força. Então, se isso se exercita num dado momento, não tem cunha, não tem, como é o nome do cara, do presidente? Temer, não tem nada. Nós vamos começar de novo, lá na Câmara, uma frente parlamentar para fazer a reforma política. Que até agora, desde que eu estou lá, nós viemos fazendo isso desde 99. Mas no meio do caminho, às vezes, havia alguns partidos que se metiam no meio e atrapalhavam o caminho mais livre, mais plural, que se tentou estabelecer. Agora, a gente não quer mais saber de partido, por enquanto. A gente quer primeiro discutir com o povo. Então, a frente parlamentar vai ser frente parlamentar, tem que ter parlamentar, porque se não é parlamentar. Tem que ter deputado, se não tem parlamentar. Então, e se tiver senador que queira vir junto, faz uma frente parlamentar mista, deputados e senadores, mas a gente quer com participação popular. Quer dizer, todas as entidades... Hoje já era assim, mas só que as entidades não se deram conta do espaço que era aquilo lá, e que a gente enche de gente naqueles plenários, e a gente arranca aquilo que eles não querem dar. Então, se a gente se organizar, as entidades, vamos multiplicar as entidades, mas entidade de verdade, não a entidade burocrática que tem dono, que tem presidente, que tem não sei o quê, secretário, relatório, ata, pelo amor de Deus, vamos acabar com essas coisas todas. Isso atrapalha muito. Isso atrapalha muito. Então, na próxima semana,
nós estaremos entrando com um requerimento, criando novamente a Frente Parlamentar, com participação popular, pela reforma política, uma reforma política democrática, onde a gente coloque, né, a democracia direta participativa no mesmo grau de importância e de força na concepção da democracia brasileira. Então, fazer uma reforma política que vá para além de regras eleitorais, que vá para além de normas partidárias, que vá para além de questões muito práticas da vida dos partidos e da vida das disputas eleitorais. Vamos repensar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele está ultrapassado. Embora a Constituição de 88 seja uma peça moderna, avançada, conquistas importantes do ponto de vista dos direitos humanos, dos direitos individuais, dos direitos sociais, de todos os direitos, inclusive os direitos da natureza, está lá escrito. O direito ao patrimônio público, o direito à cultura, está tudo lá. Mas só que a sociedade pressionou e conseguiu que a Assembleia Constituinte construísse e aprovasse uma das constituições mais avançadas, não só do Brasil, mas de outros países. Só que de lá para cá, a sociedade achou que a lei estava pronta, a Constituição estava aprovada, inclusive com o nome bonito, Constituição Cidadã, que deram a ela, mas a cidadania se recolheu. A sociedade civil se recolheu, deixou nas mãos de deputados e senadores, já viu o que aconteceu. A Constituição Federal não teve eficácia naquilo que é importante. Então, um capítulo inteiro lá tratando da questão da comunicação social. Porque o marco legal que regula o sistema de comunicação social no Brasil já tem mais de 50 anos. O Código Brasileiro de Telecomunicações é de 62. A Lei Geral das Telecomunicações é de 97. A Constituição Federal não teve o seu capítulo sobre a questão da comunicação regulamentado até hoje. Por isso que continua o monopólio, continua a propriedade cruzada, deputado e senador, concessionário de rádio e TV, que é um outro foco que a gente tem que pressionar. Tem deputado e senador que são concessionários de rádio, TV, internet e outros meios de comunicação de massa. Por exemplo, fazer uma lista para vocês quais são os deputados de que estado que tem concessão de rádio e TV, e o artigo 51 da Constituição Federal proíbe que detentor de mandato e de cargo público seja um concessionário de rádio e TV. Então, essa guerra contra os detentores ilegalmente concessionários, inconstitucionalmente concessionários, eu acho que é uma boa causa que a gente deve denunciar à sociedade e tentar pressionar esses parlamentares diretamente nas casas deles, nos aeroportos, onde eles estiverem. Você é concessionário de rádio, isso é ilegal, isso é inconstitucional, isso é um bem do povo, você não pode se apropriar. E eles vão ficar tão danados da vida que aí eles vão ter que tomar alguma providência. Então, o que eu estou querendo falar com isso? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que reguerrear. Guerrear com as armas democráticas que a gente pode dispor. E a maior arma é a nossa organização, a nossa mobilização, a nossa força unida, a nossa força sabendo o que quer, sabendo o que vai fazer, ter estratégias adequadas, ter avaliação permanente de se as coisas estão se dando de que forma, nos unir, não vamos brigar por qualquer coisa, ainda deixa para brigar quando sobrar tempo, né? Porque a luta não dá tempo para a gente brigar. Vamos ver se a gente se junta com muita força, com muita determinação, com muita certeza de que a gente é poder e a gente quer exercitar esse poder de forma plena para que a gente comece a mudar essa realidade. Não vamos perder tempo em falar de crise, e falar de fulano, de beltrano, de cicrano. Não, nós queremos um outro país, nós queremos uma outra sociedade, nós queremos um outro sistema político, institucional, democrático, transparente, sob controle da sociedade, e isso supõe uma reforma política estrutural. Se repense o pacto federativo para tornar mais equilibrada a relação entre as esferas de poder. O município não tem quase poder institucional de fazer leis, de ter uma política econômica, por exemplo, segue tudo que é decidido no âmbito da União. O bolo orçamentário, 60% fica na União.
20 e tantos por cento nos estados, fica pouco 7, 8% nos municípios, e é um município onde os problemas se colocam, onde as demandas se apresentam, onde as reivindicações acontecem, é onde a face visível do Estado a gente vê, é o prefeito ou a prefeita, é o vereador ou a vereadora. Se ele não nos recebe, a gente frauda ele na esquina onde passar o carro dele, a menos que ele ande de helicóptero pela cidade. Mas se ele andar de carro, a gente frauda ele na esquina por onde passar o carro dele, a gente não deixa o carro dele passar e ele vai ter que nos ouvir. Então, são coisas muito concretas, não é discurso, muito menos demagogia de alguém que é deputado e fala demais. Não, não. É a gente estar convencida que nós chegamos ao fundo do poço, sabe, de um sistema político, de um sistema de governo e de uma relação de poder no país que não dá mais. E a direita se reorganizou, se rearticulou. O pacto das direitas está absolutamente preservado, fortalecido e se exercitando com muita força. Eles têm maioria em todas as comissões permanentes da Casa. Eles esvaziaram a Comissão de Direitos Humanos, eles esvaziaram a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, que é uma comissão importantíssima, onde a gente tinha uma cunha para estar enfrentando essas questões. Então, é preciso retomar esse espaço que nós perdemos. E a gente só vai retomar não é através de deputados e senadores, ou prefeitos, ou prefeitas, ou secretário A, B ou C. Nós temos que fazer isso junto com o povo. Então, está dado o desafio, está dada a provocação. Se o poder popular não se exercitar, esse poder da direita, do conservadorismo, do preconceito, da discriminação, né, do fundamentalismo religioso, a maior bancada da Câmara é dos fundamentalistas, evangélico e católico. Não pense que o católico não está lá, né? Os carismáticos estão lá, né? Junto com os ruralistas, junto com os latifundiários e junto com o poder que se expressa nas mais variadas formas, e isso tudo se expressa através do poder político. E a gente se convencer que a política é coisa boa, que a política é necessária, a política é indispensável, o poder é indispensável. A gente precisa ter poder. Para quê? Para colocar esse poder a serviço da maioria, a serviço do povo. E o poder e o povo em si mesmo é um poder. Só que esse é um poder que não está empoderado. Ele não está se exercitando, ele não está se expressando, ele não está se fazendo valer. E a meninada das escolas está nos ensinando isso. E a gente vai ter que aprender com eles, e junto com eles, e dar a nossa contribuição nesse processo, a partir do qual eu acho que o Brasil será outro, assim como essa meninada vai estar saindo outro, a partir desse enfrentamento, batendo na polícia, apanhando da polícia, né, enfrentando esse jogo pesado que está aí. Mas é isso, companheiras e companheiros. Eu estou animada. Eu estou muito animada. Desânimo, né? Desânimo, depressão. Isso é doença de quem não tem o que fazer. A gente tem que ir para cima. A gente não pode aceitar, porque eu costumo dizer, o desânimo, o desalento é conservador, reacionário. Porque ele nos coloca para o nosso umbigo, para o nosso individual. E nosso umbigo, nosso individual não vai para lugar nenhum. Não resolve nem nosso problema pessoal. Imagina para o problema da família, da comunidade, da cidade, do país, do mundo. Eu quero mudar o mundo. Eu não quero mudar só o Brasil. Sabe por quê? Sabe por que eu quero mudar o país, eu quero mudar o mundo? Porque eu sou socialista. Uma vez, só para encerrar a minha fala, para a gente voltar a conversar com vocês do plenário. Uma vez, quem me deu a maior, vocês que são doutores, pós-doutores, pós não sei o quê, né? Tem um monte de coisa aí, né? Bom, foi quem mais me deu uma definição que me atendeu mais sobre o que é utopia.
Um companheiro meu, um conterrâneo meu da Paraíba, um garoto, jovenzinho, negro, pobre e seminarista. Aí um dia ele me disse assim, olha, conversando comigo, ele disse, olha, eu vou ser papa. Eu digo, mas meu filho, tu acha? Tu, nordestino, cabeça chata, negro, pobre, tu acha que tu vai chegar a ser papa? Ele disse, sabe por que eu quero ser papa? Eu estou querendo lutar para ser papa, para ver se eu chego a ser padre. Então, são as metas que a gente tem na luta que não podem se conter no nosso tempo de vida, por maior que ela seja. São coisas que a gente tem que ultrapassar, porque a medição da história não é em anos de vida. A medição da história é em séculos, milênios. E um sonho que se cumpre numa vida, por mais longa que ela seja, não é sonho. É uma meta, é um objetivo que pode se conseguir. Tem que ser tão grande, tão maior do que a nossa existência, que ele ultrapassa gerações e ele continua alimentando um sonho, ele continua mobilizando a vontade e ele continua fazendo as pessoas felizes. Então, era isso que eu queria trazer como mensagem, me solidarizar com o professor Nasser pelo desrespeito que tiveram com você. Estaremos juntos, uma próxima vez que você for lá, chama a gente que a gente vai junto, para escutar a tua aula, viu? E, na hora que precisar, a gente se distribui, um vai para uma escola, outro vai para o outro, ao mesmo tempo, dando aulas, cada um de acordo com o interesse daquela situação específica que está dada ali. Né? E a gente continuar se encontrando, se reunindo, acreditando, teimando, enfrentando, confrontando e fazendo desobediência civil. Um dia a gente vai conseguir, né, impor a vontade mais legítima, mais soberana, que é a vontade popular. Obrigada, viu? Primeira pergunta foi uma pergunta de conexões que o James fez. A próxima, você sorteia. Aquele a caixa para você? Vem cá, James. Fora. Como é que sorteia aqui? Abre. Bom, pessoal, agora, dando seguimento... Está funcionando? Dando seguimento aqui ao evento, vamos entrar na parte das perguntas feitas pelo auditório, que a gente vai ter de sortear, aqueles que a fizeram, vão ler aqui. Mas a gente vai iniciar com a pergunta do Conexões em Luta, feita o que o James vai fazer. Vamos lá? Boa noite. Sou membro do coletivo Conexões e Luta. Boa noite, deputada. Bom, a nossa pergunta é: a gente sofreu um duro golpe e continuamos sofrendo. É um golpe contínuo contra a democracia, contra o povo, e um golpe contra a Constituição, que ainda garantia e deveria garantir ainda inúmeros direitos a nós, principalmente aos mais pobres. E a CLT, que já está na mira também. A primeira pergunta é: a Constituição de 88, que é a qual a gente conhece, ela morreu? Isso significa a nossa luta, a partir de agora, se dá pela luta no restabelecimento do Estado, de como as coisas estavam enquanto a Constituição ainda tinha um mínimo de respeito, né, porque essas violações têm sido feitas já há muito tempo, desde o governo FHC para cá, ou se
a gente tem que começar a pensar em novas perspectivas de transformação, usando os exemplos dos estudantes secundaristas, para além do Estado e até mesmo contra o Estado. E como socialista também, eu gostaria de saber da senhora qual é a sua opinião sobre a pressão internacional a respeito da legitimidade desse governo golpista. Obrigado. E antes da deputada responder, inclusive pegando o gancho na pergunta do James, o nosso coletivo, uma das missões dele é tentar levar as lutas aqui de dentro do Brasil para fora, tentar levar denúncias para o máximo de línguas possíveis. A gente conseguiu escrever até coisa em turco. E a gente está aceitando tradutores, viu? Quem tiver disponibilidade, quem tiver vontade, a gente está super aberto, a gente apresenta o coletivo. E, na realidade, é uma tarefa eminentemente prática nesse cenário que a gente está vivendo. Então, qualquer coisa aqui é só falar com o pessoal da organização e vamos nessa luta. Pode ser. Quantas a senhora quer que eu sorteie? Tá. Pode ser. 3. Tá. Pode. Eu vou sortear, então. Primeira aqui. Aqui não colocaram o nome. Vocês... Espera aí, ele não colocou o nome, como é que faz? Escolhe aqui. Vocês acham que o PT, pergunta dirigida para a mesa, poderia ter agido de forma diferente durante o governo? Quais foram os principais erros? O que poderia ser feito para melhorar? Essa aqui foi feita pelo Guilherme Gardim. Guilherme? Pode esperar aqui. Aí você pode vir aqui. Não, ele lê. Pergunta. Claro. Olá, boa noite, pessoal. Só queria fazer um alento antes da minha pergunta, que eu olho para os olhos de cada um aqui, eu não me sinto sozinho na luta que a gente faz todo dia, né? Isso é sensacional. Assim, a minha pergunta é: existe a possibilidade de o golpe instaurar um clima de contestação suficiente para unir quem usa camisa amarela e camisa vermelha na mesma rua e, dessa forma, impedir o retrocesso que está em curso? Ou seja, a pergunta vai em si também do poder da manipulação da opinião pública. Será que ela inviabiliza isso? Será que ela é suficiente para desunir a gente de uma forma integral, definitiva? E nesse sentido, será que essa união que a gente tem deva ser somente da esquerda? Será que a esquerda deve se unir e realmente se destituir desse outro lado que usa camisa amarela nas ruas? Essa é a minha pergunta. Só um adendo final, que é a questão da... Será que a gente, da esquerda, tem que se reinventar? Acabou o nosso legado até então, na luta contra a reforma, na verdade, a favor da reforma política, encerrando o voto proporcional, por exemplo. Obrigado. Mais uma. Aqui foi da Clotilde Bernal. Bem curta. Clotilde. Tá. Eleições municipais de 2016. Como estão as conversas entre PSOL e PT com vistas à candidatura no campo da esquerda? A conversa entre elas no campo da esquerda para essa candidatura nestas eleições municipais. Mais duas. Eu tinha pedido mais.
aqui, a penúltima desse bloco. Como convencer pelo discurso que impeachment no Brasil não pode ser entendido como voto de desconfiança do parlamentarismo? Quer dizer, uma pergunta sobre essa confusão que é muito comum entre o impeachment e o voto de desconfiança do parlamentarismo. Como colocar isso para a sociedade? Tá. Esse aqui é o último desse bloco, da Dulce Batista. Sim. Tudo bem, professor? O ministro da Justiça interino, em nome das oligarquias rurais, anunciou hoje a demarcação das terras indígenas. Anulação. Está escrito demarcação aqui. Como poderemos reagir? Ficou faltando, eu achei estranho também, mas é anulação da demarcação, mas não está anulação aqui. Também eu fiquei até meio estranho, né? Puxa vida, o Alexandre. Vamos lá. Eu vou tentar ser breve, né? Eu vou tentar ser breve para a gente ter uma ou mais duas rodadas, né? A primeira é quanto ao golpe, foi um golpe à democracia, sem dúvida nenhuma. Se concretizou, de fato, um golpe afastando uma presidente que teve maioria de votos num processo de disputa eleitoral. E mais, um impeachment só se justificaria, ou só seria constitucional, se tivesse comprovado um crime de responsabilidade. Mas não se comprovou, nem no âmbito da Câmara, nem no âmbito do Senado. E isso, a critério, não é meu, que eu nem sou da área da justiça, jurídica, mas 300 mil juristas de todo o mundo mandaram um manifesto para o Brasil, para o governo e para as forças democráticas do país, né, denunciando que o afastamento sem a comprovação de crime de responsabilidade é golpe. Quer dizer, a comunidade jurídica mundial vem se manifestando e vem, né, estarrecida como é que se afasta uma presidente eleita democraticamente, né, por razões de ordem administrativa. São medidas administrativas, né, de remanejar recursos de uma finalidade para outra, de um prazo para outro. Portanto, questões rotineiras que se faz em qualquer governo, inclusive nos governos do PT, do Lula, nos governos do Fernando Henrique, em outros governos, são simples mecanismos, né, de gestão financeira, de modo a viabilizar, né, uma questão da receita, que, num dado mês, ela consegue cobrir os gastos da manutenção do Estado, e, em outros momentos, não consegue. Assim, faz um remanejamento de verbas, se faz um contrato de crédito nos bancos públicos para cobrir uma despesa do Tesouro, mas com prazos para se devolver. E isso foram os fatos que eles usaram para dizer que houve crime de responsabilidade e, portanto, não tem sustentação jurídica, constitucional, legal, nem muito menos política. Então, politicamente, foi um jogo de forças na disputa pelo poder e a tomada do poder do aparelho de Estado. Foi isso o que ocorreu. Portanto, tenhamos a consciência tranquila, absolutamente tranquila, de que foi um golpe exatamente porque se deu extrapolando as determinações constitucionais que estabelece as condições mínimas sem o que o afastamento de um mandatário é considerado golpe. Isso é grave porque é um precedente. Vamos imaginar que qualquer outro governo, seja mesmo passando pelo processo eleitoral e sendo consagrado nas urnas, o uso desses argumentos e desses pretextos, né, passa a estabelecer uma fragilidade, uma instabilidade de qualquer governo, e aí a crise se mantém de forma permanente, de forma sustentável. Portanto, não é só o fato, né, do confronto, do desrespeito à soberania popular, a usurpação do voto popular, da representação popular, mas, mais que isso, é um atentado à estabilidade do regime.
do sistema político presidencialista. Agora, uma reforma política tem que pensar também no sistema de governo que nós temos, porque o sistema presidencialista ele tem uma enorme de dificuldades, porque nós temos um parlamentarismo, mas com um presidencialismo de coalizão. Quer dizer, você faz uma base de sustentação que vai de A a Z, sem nenhuma identidade programática, política, ideológica, né, sem compromisso nenhum, e é um jogo de barganha, né, entre o executivo e o legislativo, da forma mais descarada, que é o fisiologismo, o clientelismo, a corrupção, o uso de emendas, a corrupção na gestão do orçamento público, da elaboração do orçamento público. Portanto, daí que eu falo que a reforma política, e o povo tem que entender muito claramente o que é essa tal de reforma política, né, traduzindo uma linguagem acessível para qualquer cidadão e cidadã brasileiro, e mostrar o quanto um sistema político como nós temos, ele tem uma interferência e tem um prejuízo direto sobre o cotidiano da vida das pessoas, dependendo como isso acontece lá em cima. Portanto, temos que repensar o sistema de governo. Pode até ser um presidencialismo ou mediado por uma outra forma de parlamentarismo, porque também tem que se atentar para a cultura brasileira. Nós não damos um modelo que está sendo usado na Europa e que, eventualmente, possa estar dando certo, e aqui se implanta de forma artificial, né, não dá certo. Tem que pensar na cultura do povo e da tradição nossa, quebrando, evidentemente, com aqueles aspectos que interferem negativamente no processo político, eleitoral, partidário. Então, nesse sentido, a reforma tem que ir fundo, repensar o Estado brasileiro, repensar o modelo de governo, repensar a questão da democracia direta, democracia participativa, né? Então, precisa ir fundo a relação entre os poderes. Por exemplo, hoje, o Executivo legisla mais do que o Legislativo sobre a forma de medidas provisórias. Se vota mais medida provisória no Congresso do que se vota iniciativas legislativas dos próprios parlamentares. Portanto, o Poder Executivo legisla. Isso é uma interferência do Poder Legislativo. Por omissão do Poder Legislativo, o Judiciário delibera sobre resoluções do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal. Por exemplo, a proibição do financiamento empresarial de campanha não foi decidida pelo Congresso, foi decidida pelo Supremo. Por exemplo, a questão da cláusula de barreira dos pequenos partidos para poder ter acesso a uma vaga da representação no Congresso não foi uma decisão que foi votada pelo Congresso, foi uma resolução do Supremo. Por quê? Porque o Legislativo não legisla. Portanto, esse desequilíbrio entre os poderes é uma das distorções do nosso sistema político. E, partidariamente, a quantidade de partidos, mas não é só o número de partidos. Porque não há para se pensar numa sociedade complexa, plural, diversa, como é a brasileira, e numerosa, que se possa representar por 2, 3 partidos, como ocorre em outros países. Não é o número de partidos, é que não são partidos de verdade, são siglas, né, para disputa eleitoral. Não tem projeto político, não tem identidade ideológica, não tem identidade programática. As coligações fazem com que partidos que não têm chance nenhuma de ter uma quantidade de votos para ter uma vaga ou mais no Congresso, termina tendo por conta da coligação. Isso tem que ser repensado. Então, tem que fazer uma profunda, ampla e estrutural reforma política, acertando essas questões. Por exemplo, o recall. O recall poderia ser um mecanismo importante, né, que o eleitor pudesse, depois de um tempo, que o mandatário eleito pela maioria tenha descumprido determinados compromissos assumidos na disputa eleitoral, ele passar por um plebiscito da sociedade para a sua manutenção ou seu afastamento. Quer dizer, é o voto revogatório. Se faz o voto revogatório, mesmo no presidencialismo, isso é feito em alguns países do mundo, e isso poderia ser um mecanismo que aperfeiçoaria ou corrigiria as enormes distorções do nosso sistema político. Tem gente que prega uma nova constituinte para fazer uma nova Constituição. Uma nova Constituição supõe o quê? Uma ruptura política, institucional no país, e não houve essa ruptura.
né, para justificar uma nova constituinte, para fazer uma nova Constituição. Outra coisa, se nós não mudamos as regras eleitorais, as normas partidárias, o sistema político como um todo, os vícios que se tem hoje no processo eleitoral vai se dar na eleição dos constituintes, com o risco de que, se você tem uma nova Constituição, você pode mexer nos direitos e nas conquistas da Constituição que está dada aí. Alguém perguntou, a Constituição de 88 está morta? Não, ela não foi regulamentada. E ela foi muito mexida. Já houve 86 emendas constitucionais. Nesse tempo de vida da Constituição, uma Constituição, em geral, dura séculos. A dos Estados Unidos tem mais de 200 anos. Enfim, e a nossa Constituição é de 88. Ela já foi mexida, através de emenda constitucional, 86 vezes. 86 remendos na Constituição Federal. Portanto, já há uma distorção, porque nem sempre essas emendas são no sentido de aperfeiçoar e de melhorar aquilo que está dado pela Constituição. Então, o risco eleger constituintes numa nova Constituição, mesmo que seja para tratar de um tema específico, como a questão do sistema político, mas isso implica riscos enormes, porque um constituinte, eleito constituinte, ele tem um poder soberano para estabelecer a carta maior de uma sociedade, que é a sua Constituição. Então, essas propostas, elas precisam ser muito bem pensadas para a gente não correr o risco de piorar ainda mais aquilo que já não está bom. O PT poderia ter feito melhor? Poderia. E poderia, não estou falando do ponto de vista ético, moral. Também poderia. O próprio sistema facilita isso. Mas isso não justifica, mesmo que o sistema facilite, não justifica. O principal problema não é o ético, moral da corrupção. É grave, mas é efeito, não é causa. A causa é de outra ordem. Por exemplo, um governo de coalizão, um presidencialismo de coalizão, você não tem o controle dos votos que estão lá no Congresso, daquelas forças que são coligadas suas. O Ministério é uma mistura só. A gente não sabe quem era o Ministério da Dilma, nos dois governos. Eram todos do PMDB, das forças de maioria. Portanto, desvirtua e tira a possibilidade de quem se elegeu ter condições políticas, se depender só do Congresso, de cumprir o projeto sob o qual essa pessoa foi eleita, o projeto que deve estar na base da eleição de um governo. E isso se deve ao fato de um governo de coalizão se compõe das forças as mais de A a Z e, consequentemente, o governante não tem o controle sobre a atitude, o comportamento, as práticas e a intervenção dessas forças políticas misturadas todas, tirando, inclusive, a identidade desse governo que se elegeu a partir de um projeto, de um partido, de um compromisso, de uma história, de uma origem, e o PT perdeu, no curso desses anos, no plano institucional parlamentar e de governo, perdeu a sua identidade e se distanciou de suas bases, né, se descolou e se divorciou das suas origens, da sua fonte, que é o povo, e governou sem a sociedade civil organizada. Isso eu cobrei desde o primeiro governo do Lula. E o pior, os governos do Lula, com o carisma dele, com a capacidade que ele tem de liderar, de convencer, ele é um sedutor, o Lula, né? Uma liderança fantástica e com a capacidade de seduzir enorme. Então, ele punha em torno da mesa dele de presidente todas as centrais e decidia as questões a partir de uma decisão que agradava a todo mundo. Com isso, você domesticou o movimento sindical. Não tem mais oposição nem situação sindical. Haja vista a celebração do 1º de maio. É um grande shows caríssimos, com sorteio de automóveis, de apartamentos, e 10% de uma elite sindical, aliás, as centrais sindicais, que antes eram 2, hoje são mais de 10, por conta dos 10% do imposto sindical, que, num acordo do governo Lula, esses 10% são destinados às centrais sindicais. Antes eram 2, 3, como eu disse, hoje são, se não 10, muito próximo de 10 centrais sindicais, né, e mantendo uma elite sindical
que não tem mais vínculo com suas bases, os sindicatos de base não representam mais nada do ponto de vista de quem negocia, de quem encaminha as questões junto ao poder, são os dirigentes das centrais sindicais, e não mais os sindicatos de base. E eu cobrei isso permanentemente, da tribuna algumas vezes. A Dilma, mais ainda, não tinha gosto, não tinha vontade de diálogo, não tinha paciência para o diálogo, para a democracia direta participativa, acha que é perda de tempo. Ela nunca falou isso, mas a impressão que ela deixava é de que dialogar com certos coletivos nas plenárias, nas conferências, seria perda de tempo, como uma certa prefeita aqui da cidade também dizia isso, que ela não era essa daqui, não, era uma outra. Né? Que dizia que esse negócio de participação, de muita reunião, é perda de tempo. Aparentemente é perda de tempo, mas você, quando sai com uma decisão, né, colegiada, de consenso ou de construção coletiva, você ganha o eventual tempo que você tinha perdido na discussão, né, na implementação dessa decisão, porque ela já não tem mais questionamento, ou pelo menos se resolveu de maioria. Portanto, a democracia é fundamental para você fazer um governo democrático, com participação popular, e esse foi o maior erro que os governos Lula e Dilma. O Lula, exatamente pela facilidade que ele tinha de negociar a partir da sua influência e da sua prática de negociação sindical, ele terminou afastando o movimento sindical, domesticando o movimento sindical, e também os movimentos sociais populares, por sua vez, também, como tinha acesso fácil, atendida em algumas demandas, e isso eu aprendi na época que eu fui do PT, que não pode haver correia de transmissão entre sindicato e partido. Isso vale também para os movimentos. Não pode o movimento ser correia de transmissão de partido. Muito menos influência de igreja, muito menos influência de quem quer que seja, que isso tira a emancipação da cidadania no exercício da sua soberania, do seu direito, da sua cidadania política. Então, essa história de muita conjugação, muita junção, muita proximidade dos movimentos com o poder, mesmo que esse poder esteja na mão de alguém que originariamente estava junto deles, eu tive muito essa preocupação, porque isso pode comprometer a independência, a autonomia, e isso esvazia os movimentos. Então, lamentavelmente, os governos Lula e Dilma fez isso muito menos do que o Lula do ponto de vista do diálogo, da conversa, sabe, da discussão, do embate, porque o governo acerta mais quando ele é cobrado, quando ele é fiscalizado, quando ele é criticado. E quando a gente fazia alguma crítica, estava fazendo o jogo da direita. E eu aprendi que a esquerda sempre aprendeu, se acertou mais quando ela fazia autocrítica. E eu nunca vi autocrítica a partir de um certo tempo no PT, só que na época que a gente estava lá. Entende? Então, tem que... Então, eu acho que esse... E além do descontrole das empresas públicas, sobretudo no caso aí da Petrobras, que foi o máximo, né? O conluio, né? A promiscuidade entre os poderes executivo e legislativo, né, dando no que deu, dessa corrupção deslavada, que não se explica, não se justifica e é inaceitável. Né? A ética não é uma virtude, não é uma qualidade, é um pressuposto. Sobretudo, quem diz que quer fazer política diferente e mudar a cultura política, já tem que ser um pressuposto, não só como o dirigente, a liderança política, mas o cidadão tem que ser ético, né? Como condição essencial de você ser um ser humano digno, né, e conviver com outros seres humanos, respeitando a dignidade dos outros. Imagina o poder público. Então, sem dúvida nenhuma, isso foi um descalabro, isso tirou a força, né, de uma militância generosa que ainda hoje, né, ainda acredita na proposta, defende a proposta, sofrendo, chorando. No entanto, o projeto PT vai ter que se reconstruir ao longo de não sei de quantas décadas, mas com outra forma, não é mais esse PT, não será mais, porque todo partido tem uma razão fundante. No momento em que nasce o partido, é porque a sociedade está demandando algo diferente. O PT nasceu exatamente no momento em que as esquerdas tradicionais
não respondiam ao momento em que a sociedade estava demandando uma outra forma de organização política. Isso se dá com qualquer... E partido que nasce artificialmente, sem ser uma demanda concreta de um determinado momento, de uma coletividade, de um determinado momento histórico, não se sustenta, vira uma sigla só. E não forma as pessoas, não encanta as pessoas. O que nós estamos procurando fazer nessa batalha que estamos travando nesse tempo é reencantar as pessoas pela política. Né? A juventude está descobrindo a política por si mesma, a duras penas, e ela vai chegar lá, e ela vai melhorar essa prática política necessária e indispensável em qualquer sociedade. E os mais antigos, como nós, né, que não encontraram mais motivação, né, atração, encanto pela política, eu costumo provocar minhas colegas que elas ficam cuidando de neto. E cuidar de neto não tem futuro. Porque o neto, sabe por quê? O neto cresce, né, toma conta de si mesmo e não quer mais saber do avô de jeito nenhum. Né? Então, é bobagem. Tudo bem, é bonitinho o menino, vamos... mas não vamos dar nosso tempo, né, de ação política que a gente já fez num dado momento da nossa vida, e muitos estiveram assim, e estão tristes, envelhecem antes do tempo, que a velhice não é uma aparência. Né? Inclusive, a Ecléa Bossi diz, né, Ricardo, a velhice não está em mim, está no olho do que me vê. Né? Então, veja bem, então, não é minha não a frase, não é minha não, é da Ecléa Bossi, da professora da USP, que o Ricardo Carvalho passou outro dia para mim. Então, eu costumo dizer isso. Então, esse processo que nós estamos vivendo, duro, sofrido, sacrificado, frustrante, mas ele está revolucionando a gente mesmo e está revolucionando a coletividade. E nós estamos reencantando a política, descobrindo de novo o sentido e a dignidade da política como uma dimensão importante da vida de cada cidadão. E, mais ainda, o sentido maior de uma convivência coletiva, seja numa cidade, num bairro, num país. É isso que a gente precisa fazer como medida, né, que vai apontar as saídas pela força que essa energia, né, mobiliza para a gente realmente tomar o controle dos destinos desse país, que deve passar pelas mãos do povo, e num tempo que a gente espera que não seja mais tão distante, porque as coisas vão se transformando no curso da própria luta. Não é que a gente faz uma luta para daqui não sei o quê, vai acontecer alguma coisa. Não. As coisas acontecem ou não acontecem no curso da própria ação política. É o que eu dizia, os meninos das escolas, eles estão se revolucionando, estão se transformando, estão se formando politicamente, são outros seres humanos. O mesmo acontece conosco, quando nós entramos numa luta, e esse país não será mais o mesmo depois desse processo. Né? Por mais doloroso e por mais demorado que ele seja, nós acordamos para uma realidade que nós não tínhamos provavelmente visto em outros momentos da nossa vida. A questão da relação PT-PSOL. Nós trabalhamos muito juntos na resistência lá dentro da Câmara e na resistência ao impeachment. Mas o PT, a bancada do PT, tinha grandes ambiguidades, exatamente pela dependência que tinha o governo em relação à Câmara, até mesmo em relação ao impeachment. Eles tinham uma certa ilusão, eles não todos, alguns, e eu acho que a presidente e o seu grupo de poder, que pudesse negociar com o Cunha, ou seja, conversar com o Cunha, e o Cunha não facilitaria que o Cunha o seu mandato não fosse cassado, e, em troca, ele não aceitar instalar o processo de impeachment. Mas por ilusão, pensar isso. Então, o PT, ou pelo menos a liderança do governo, a liderança da bancada, ficou muito tempo, né, indefinida, não entra na luta, não confronta. E o partido realmente que enfrentou desde o primeiro momento foi o PSOL. E foi assim, estava sozinho, entendeu? Foi o PSOL. E, em alguns momentos, alguns petistas estavam juntos, nas ações que a gente moveu, junto ao Supremo, junto à Procuradoria-Geral da República, eles estavam juntos, mas uma minoria, um ou outro. E eles diziam que sofriam repressão interna no partido e na bancada,
quando ele se somava ao PSOL do enfrentamento ao Cunha e no enfrentamento àquela situação que estava lá. Agora, eu espero que, depois dessa derrota acachapante, né, que o PT, de novo... E o PT tem muitas contradições internas. Eu vivi lá um tempo, alguns de vós devem ter vivido, né, muitas contradições internas. Aquela lógica de tendência que o PSOL também tem. E o PSOL é pequenininho e já tem tendência. Eu não sei como é que... Por isso que a esquerda não dá certo, ou não tem dado certo. A gente tem que repensar nossas práticas, repensar nas nossas relações. Se a gente não consegue construir unidade, nem dentro de casa, com todas as divergências, etc., que tem, como é que a gente vai propor uma mudança na sociedade onde haja paz, onde haja entendimento, onde haja respeito mútuo? Então, veja bem, nós temos que recriar nossas práticas, nossas relações, sobretudo nesse momento grave, né, da vida do país e das relações políticas que estão dadas aqui. Eu estou preocupada com esses 180 dias da Dilma. O que ela vai fazer nesses 180 dias? O que nós vamos fazer para evitar que, quando terminar os 180 dias, se é que vai reverter o processo de impeachment, que eu não acredito, mas vamos pressionar para que esses 180 dias seja para acontecer alguma coisa. Não fique só esperando o calendário cumprir os 180 dias para dizer, não, agora o governo é esse mesmo. Porque também é esse mesmo, se ele vai consolidando algumas medidas, algumas políticas e algumas ações, não adianta voltar a Dilma, que já não tem mais como reverter. Porque lei é lei, lei consagra, lei define, lei determina, lei impede que as coisas aconteçam. Então, não será mais o mesmo projeto, a Dilma voltando de 180 dias, se a gente não conseguir impedir esse governo fajuta que está aí, desde já. Não vamos esperar os 180 dias, porque em 180 dias são 6 meses. Um governo pode se instalar, se consolidar e se garantir que ninguém mais toma, a não ser através de uma outra coisa que poderia acontecer, mas não acontece. Bom, vocês entenderam, vocês são um bom entendedor. Bom, e isso... é isso que vocês me perguntaram, não disse tudo, respondi tudo, mas vocês que procurem a resposta. Eu não tenho resposta para tudo, não. Até pelo adiantado tempo, a gente... Deputado, são... A gente vai encerrando por aqui, até pelo adiantar das horas. Nós gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês, pedir uma última salva de palmas aqui, mais que merecida, para a deputada.